portanto, é uma ação que é dedicada ao Nuno Alpiasta e ao Pedro Rocha. Faz todo sentido. E, portanto, registar esta situação. De seguida, queria passar então a palavra ao Filipe Conceição, que nos vai apresentar o nosso orador, o Elvio. Filipe, tens a palavra. Okay. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu, enfim, apresento o Elvio. Vai ser o coletor desta ação. O Elvio é licenciado em Educação Física, mestre em Ciências Farmacêuticas, estando a concluir o doutoramento em Ciências Farmacêuticas. Tem pós-graduações em treino desportivo, de alto rendimento, em Fisiologia do Exercício. Portanto, o Elvio trabalha na óptica dos biomarcadores do stress oxidativo, na monitorização de atletas de alto rendimento e de várias modalidades. Portanto, este é o grande tema, portanto, da investigação do Elvio, e também digamos, o título aqui é a tese, portanto, é o título da tese do doutoramento que está a concluir. Portanto, essa ligação com os biomarcadores já vem de longa data, desde o seu mestrado. Ele tem trabalhado como fisiologista no acompanhamento de atletas de alto nível, brasileiros e estrangeiros, nomeadamente a dupla de voleibol de praia, o Bruno Smith e Alisson Serruri, que foram medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. O César Cielo foi campeão olímpico em 2016. O André Govorov, da Ucrânia, recordista mundial de 50 metros mariposa e quinto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E também de Paulo André Camilo, do atletismo, velocista, atualmente o melhor velocista brasileiro e o segundo melhor velocista brasileiro de todos os tempos. Em Portugal, ele tem desenvolvido algum trabalho juntamente conosco aqui na FADEU, e nomeadamente com alguns atletas que treinam na Escola de Movimento, neste caso o Carlos Nascimento e o Ivo Tavares, portanto, no controle no aconselhamento da prescrição do treino. No âmbito da gestão, atuou como coordenador do Centro Olímpico do Espírito Santo no período de 2012 e 2003 e como diretor executivo entre 2013, 14 e 15. É professor universitário de Fisiologia do Exercício, Cineantropometria, Cinesiologia e Desempenho Humano. Portanto, esta é a apresentação do Elvio, mas sobretudo aquilo que nos chama mais a atenção é a sua dedicação aos atletas de alto rendimento e, portanto, eu vou passar a palavra ao Elvio, que nos vai tecer considerações sobre os biomarcadores e a sua utilização para a prescrição e controle do treino de atletas de alto rendimento. Elvio, tem a palavra. Muito obrigado por estar conosco. Bom, muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, ao professor Filipe pelo convite, ao Silva. Estou aqui pertinho de vocês, né? A gente está no Training Camp aqui em Rio Maior, estamos na terceira semana. Eu tenho aqui o fundo de tela do Rio Maior aqui, para fazer uma propaganda aqui de onde está. Vamos correr aqui sobre o uso de biomarcadores. Obviamente que para uma ação de formação de primeiro momento, assim, não é para esgotar o conteúdo bastante denso. E vou trazer exemplos práticos também, inclusive, que a gente vem fazendo aqui nesse treinamento, para comentar curiosidades e discussões para nos deixar todos melhores. Vou compartilhar aqui com vocês. Preciso que vocês me liberem aí para compartilhar a apresentação. Ora bom, como é que eu poderei fazer isso? Deixa-me cá que não era para ser eu o técnico. Compartilhamento. Opções de vários podem compartilhar. Ok. Eu penso que já deve estar. Perfeito.
arrumar aqui minha telinha aqui para ver vocês todos. Bom, esse é o tema desse nosso encontro de hoje, né? O uso desses biomarcadores para individualização do treinamento, especificamente falando da alta performance. Muito rapidamente vou passar um pouquinho aqui da minha história. Esse local é um fórum aí que tem vários materiais de todo o trabalho que vem fazendo já há mais de 15 anos. Nesse site aí vocês encontram blogs e tudo mais. Essa é uma empresa minha de assessoria lá no Brasil. Depois compartilho com vocês. A minha breve apresentação não poderia começar de outra maneira. Obviamente que o maior orgulho da minha carreira é de ter podido participar de uma medalha de ouro olímpica. Então, esse é um momento que faço questão de compartilhar sempre. Alguns momentos aí, trabalhando com biomarcadores, vários atletas, inclusive aí os nossos queridos atletas aí do professor Felipe, do Silva, Carlos Nascimento e o Ivo. Elvio, o slide mantém-se sempre o mesmo. Estás a avançar? Sim. Mas estamos sempre a ver o mesmo. Deixa eu voltar aqui para compartilhar de novo. Aí dele compartilhar de novo. Tentar se localizar aí. Ele transita agora sim? Agora já estamos a ver um com várias imagens. E várias fotografias. Sim, já está a funcionar. Ok. Então, aqui era o que eu estava falando com vocês, né? Temos aqui o André Govorov, o recordista dos 50 borboletas, 50 mariposa. Aqui o Paulo André, vários momentos aqui, o vôlei de praia. Aqui uma medalha de campeonato mundial. Aqui um atleta que está aqui agora, em Rio Maior também, o Bruno Fratos, super velocista do Brasil, da natação. E de onde essa história começa de biomarcadores, que obviamente é para individualizar o treinamento e tentar achar as cargas ótimas para cada tipo de atleta, para cada tipo de pessoa. A mídia brasileira vem explorando isso bastante lá. Coloco um recorte aqui para vocês. Esse é o Bruno Fratos, que está aqui agora, né, no treino, super velocista. O Paulo André, o Carlos aí, para a gente matar a saudade do Carlos, faz tempo que não vejo. Esse aqui é um super atleta que tem 2 medalhas olímpicas, é um ser humano diferenciado, né? 2 medalhas olímpicas não é para qualquer um, é o Alisson, no vôlei de praia. Aqui, a façanha que o vento nos atrapalhou um pouquinho, né, professor Felipe? Infelizmente, o vento estava um pouquinho mais forte, não foi homologado esse 9,90 do Paulo André, mas espero que dentro em breve a gente faça de novo, quebra essa barreira dos 10 segundos. Um pouco do meu currículo, o professor Felipe já apresentou aí, da passagem pela educação física, da fisiologia, do treinamento, e justifico aqui o porquê das ciências farmacêuticas para mestrado e doutoramento, doutorado, que é o ponto onde... Elvio, só uma observação. Estamos a ter um bocadinho de problemas de som, um bocadinho de eco, e por vezes o som parece que falha. Não sei se terás aí o som também do computador ligado. Sim, tudo ligado, normal. Estou te ouvindo bem. Sim. Não, de vez em quando ouvimos-te mesmo bem, mas depois há alturas que parece que desaparece e faz um bocadinho de eco. Não sei se poderá ser melhorado. Eu estou sozinho no auditório aqui, talvez esse seja o eco. Ok. Né? Ok. Talvez o afastamento, não sei. Vou mais pausadamente e a gente tenta cuidar. Entrando na temática propriamente dita, a primeira grande reflexão que a gente faz é conceitual, né? Quais são esses biomarcadores? Que tipo de biomarcadores? Que tipo de treinamento eu tenho interesse em controlar? Quais são os momentos ótimos para esse controle? Como eu uso os protocolos que já existem para o treinamento de alta performance? Esse conceito pode ser um sabotador desse tipo de trabalho de monitoramento na medida em que eu reproduzo coisas. Especialmente os de velocidade vem apresentando particularidades
bastante interessantes, e alguns protocolos já não atendem da melhor maneira. O desafio é, então, de tentar inovar, tentar enxergar timings ótimos de monitoramento para ajuste das cargas de treinamento e, obviamente, toda a sessão de treino ser implementada com um app regulation de performance. Nesse sentido, eu começo a nossa conversa trazendo um vilão e um mocinho, né? Dependendo de como veio. O lactato às vezes é um vilão, o lactato às vezes é um mocinho. As discussões acerca de protocolos utilizados por muitas vezes passam pelo protocolo de lactato mínimo para encontrar as intensidades ótimas, por muitas vezes passam pelo individual, e isso às vezes gera bastante confusão, principalmente com os atletas produtores de potência. Nós vamos compartilhar aqui ao longo desse nossa ação de formação alguns dados específicos, vocês vão entender bem por que chama a atenção disso. Os protocolos individuais e lactato mínimo e limiar de lactato atendem pequenos momentos dentro de uma periodização. Toda a periodização voltada para alta performance fica bastante a desejar quando eu estou alicerçando as minhas tomadas de decisão em cima de lactato mínimo e lactato individual. Os testes incrementais, enfim, toda essa discussão. Por que disso? Esses protocolos, invariavelmente, tendem a negligenciar a carga competitiva. A carga competitiva, leia-se, tudo que o atleta vai estar exposto em alta performance. E mais, como o corpo dele responde às cargas competitivas no que diz respeito à energia, sistemas energéticos, metabolismos predominantes e determinantes. Esse primeiro momento de avaliações com lactato mínimo, com lactato individual e com alguns outros biomarcadores são um momento de uma foto. E o treinamento é adaptativo. Então, ao longo da busca da melhor performance, esse atleta vai tendo adaptações que vão se perdendo quando eu desconsidero a carga competitiva. Já abro aqui logo um exemplo para a gente começar a ficar curioso. Elvio, de vez em quando continuamos com umas falhasitas. Por acaso não tens um microfone, pois não? Tenho um microfone, tem. Poderemos ver se melhora o desempenho. Agora. Nesse exato momento, né? Melhor assim, não? Para já, aparentemente sim, mas só no decorrer é que a gente percebe claramente se está melhor ou não. Talvez isso seja da internet, né? Cortar um pouco. Sim, pode ser também. Mas vamos lá, vamos com o microfone aqui. Aqui eu tenho uma coleta de lactato, exatamente com tiros de 200 metros. E a resposta bastante elevada de produção de lactato durante todo o tempo. Eu chamo a atenção disso porque, se eu extrapolar esse raciocínio aqui para uma avaliação de lactato mínimo ou de individual, provavelmente eu vou estar abaixo dessa zona de warm-up aqui, de aquecimento desse atleta, para ser meu balizador das transições de metabolismo. E, no entanto, quando eu vou para a carga competitiva, o que esse atleta está exposto, já no aquecimento ele extrapola quase a totalidade das indicações de fronteira de vias energéticas, utilizando protocolos de
lactato mínimo ou de lactato individual, e permanece durante todo o período do treinamento aqui, com produções muito elevadas, mesmo com intervalos muito grandes. Isso é uma provocação inicial para a gente ficar atento às adaptações que são geradas com treinamento de alta performance, que mobilizam um recrutamento muscular de fibra rápida, diferenciado e produções muito elevadas de lactato. E aí os protocolos convencionais, os protocolos tradicionais, né, que a gente tem disponível, passam a não atender na modulação do meu dia a dia, no meu controle de carga competitiva durante todas as sessões de treino. E isso, considerando principalmente metabolismo predominante, metabolismo determinante e a capacidade biomotora que eu estou objetivando gerar um up-regulator, uma melhora da performance. Então, se o objetivo do meu treinamento é força, é potência, é resistência, é velocidade pura, é resistência de velocidade, é coordenação, e eu desconsidero essa mobilização de metabolismo, eu gero parcialmente adaptações ótimas. Mas, na totalidade, eu fico sempre submáximo da melhor adaptação para esse atleta. Por quê? Dentro da minha sessão de treino, eu tenho que ter muito claramente qual é o metabolismo alvo. Ele tem que estar alinhado com a capacidade biomotora e eu tenho que ter certeza de que as sessões de treino não são conflitantes, não são concorrentes no que diz respeito ao metabolismo. Então, é muito comum eu ser convidado para monitorar treinos, para consultorias, e enxergar treinos que deveriam estar na via ATP, na via glicolítica. Treinos que deveriam estar na via glicolítica, na via oxidativa. Mas não pela carga externa, pela frequência de passada, pela velocidade, pela indicação dos biomarcadores. Quando eu considero o metabolismo, quando eu considero o feedback, o preço fisiológico que esse atleta está me tendo, que está me mostrando, as vias energéticas estão apontando para um lado e o objetivo do treino de capacidade biomotora está apontando para outro. E quando isso não está alinhado, eu não tenho a melhor adaptação. É muito comum da via glicolítica, como nesse exemplo que eu acabei de mostrar, né? O atleta ficou o treino inteiro em uma zona de 20 milimol de lactato, numa dependência grande da via glicolítica, da mobilização de energia a partir de quebra de glicogênio, e as janelas de recuperação não serem respeitadas. Então, esse atleta, às vezes, é exposto a um treino glicolítico, que deveria ser de alta intensidade, sem a capacidade de mobilizar esse sistema energético, porque a recuperação, a distribuição das cargas de treino não permitem que ele tenha uma mobilização. E, às vezes, isso é uma grande armadilha, porque com a glicemia e o lactato, já falando de biomarcadores, né, você vai ter valores abaixo do que é o real da carga competitiva. Só que a carga competitiva, ele vai atingir com um descanso melhor, com o famoso polimento, e lá raramente as pessoas monitoram. Raramente você tem dados do que está sendo realmente explorado desse corpo. O que é esse desgaste do atleta? A carga competitiva, raramente ela é monitorada. Já no período de treinamento, as cargas competitivas passam negligenciadas. Um som aberto aqui está me desconcentrando. Alguém está com som ligado. Agora acabou. Ok. Então, se esse treinamento tem o objetivo de ser via glicolítica, eu preciso, para além de saber da parte muscular, a quantas anda, de capacidade de produção, de contração ótima, também saber de mobilização de energia.
quanto de estoque de glicogênio esse atleta tem de fato para essa sessão de treino, para que ele possa fazer a melhor sessão de treino, produzindo o que se espera que ele produza, não só da carga externa, não só da frequência de passada, das velocidades e tudo mais, mas também do metabolismo envolvido. Porque senão ele vai acabar fazendo um treino aeróbio maquiado de glicolítico, maquiado de via predominante glicolítica, vai ficar predominantemente aeróbio, e aí o objetivo da sessão de treino se perdeu. Aí começa a gerar uma dúvida, né? O que é melhor? É permanecer nesses treinos de alta intensidade aeróbio ou vir para a via glicolítica e cuidar melhor dessas janelas de recuperação? Como a gente fica na busca o tempo inteiro, né, professor Felipe? Esse é um artigo fresquinho de 17 de setembro, então, anteontem. E esse artigo traz exatamente a importância da acidose induzida pelo treinamento para melhor capacidade de recrutamento e remodelamento muscular. Então, esse artigo, de uma maneira bem resumida, aponta para a importância de termos um alinhamento da capacidade biomotora que eu quero trabalhar com o metabolismo envolvido, gerando uma acidose que vai gerar remodelamento muscular, produção de energia, aumento de produção de lactato, aumento de sincronização e disparo de unidades motoras para recrutamentos ótimos musculares. Então, já trago aqui de primeira mão esse artigo me tirou o sono ontem, viu, professor Felipe? Virei à noite com ele e depois vou compartilhar com você aí as nossas discussões. Mas ele aponta exatamente para isso, a necessidade de a carga competitiva estar no dia a dia. As adaptações vão ser geradas da melhor maneira, inclusive pela acidose induzida do treinamento em via glicolítica. Aí entramos no ponto da transferência, né? Que é outra discussão importante também para os velocistas. Quanto que os treinamentos complementares ou os treinamentos de força, com carga adicional na pista e também na sala de força, transfere para esse atleta. Quando eu tenho um alinhamento do metabolismo com a capacidade biomotora, eu anulo essa possibilidade de não existir transferência, porque de fato ela não existe. Na verdade, é a mesma ação fisiológica. Eu preciso garantir que se eu tenho um treinamento de potência na pista, ou na piscina, ou na quadra, se eu tiver que fazer esse treinamento na sala de força, eu vou ter a mesma ação, a mesma produção e o mesmo custo fisiológico para esse atleta. O que é muito comum é eu ter um treino complementar que não está alinhado com o específico. Então, eu tenho um treino de via ATP, de alta energia, que vira um treino glicolítico, quando deveria cuidar para que essa via glicolítica, para esse estoque de glicogênio muscular e hepático, permanecesse para o treino específico da pista ser melhor. E aí eu saboto esse treino no treino complementar, as janelas de recuperação não se valem e o atleta começa a ter queda de performance no treinamento específico. E aí, dentro do planilhamento do treinamento, eu gero concorrência do treino complementar com o treino específico. Concorrência de metabolismo, não concorrência de ação muscular. Porque eu simplesmente não estou controlando esse metabolismo. E esse raciocínio nos leva a pensar assim, o treino de força, o treino de potência, o treino de resistência, está cuidado por mim em que metabolismo predominante? Por que eu estou falando isso? Se eu tenho um treino de força, por exemplo, para o Paulo André, que a gente vai fazer treinos na zona de 90% do RM, intervalos grandes, repetições, 2, 3 repetições, carga justa. E eu tenho esse cenário aqui, ó, 20 milimolares de lactato produzido. E eu tenho uma ação de 2, 3 segundos. Será que de fato eu estou na via TP? Será que de fato eu estou cuidando para esse treino não ficar um treino glicolítico? Ou o que eu devo fazer para que esse treino não fique
demasiadamente glicolítico e concorra com a próxima sessão de treino, que aí sim vai ser um treino glicolítico de resistência na pista, que eu preciso ter um estoque ótimo de glicogênio muscular. O que essa produção de lactato aponta para mim em uma sessão de treino complementar? Às vezes é isso. Olha bem, estou compartilhando com vocês coisas da vida real, coisas que aconteceram aqui, durante essa semana de treinamento. Zonas de 90% de um RM com essas produções de lactato. Ações de 3 segundos, 2 segundos. E observem. O primeiro slide que passei para vocês foi a resistência específica dentro dessa zona de produção. Então, o controle das cargas de treino a partir dos biomarcadores me facilita para enxergar o metabolismo que está predominante na sessão. Porque se eu pensar exclusivamente no tempo de execução, esses 4 valores que estão nessa tela ficam sem sentido para mim, porque teoricamente até 5, 6 segundos, 8 segundos, quiçá 10 segundos, ele está de via ATP e está lático. Mas ele tem uma ação de 2, 3 segundos e essas produções aí, que está na tela para vocês. Então, como é que eu cuido para que esse treino vire um treino de potência? Como é que eu cuido para que esse treino vire um treino de velocidade quando for para a pista? Predominantemente ATP. E mais, se eu não controlo isso dentro de uma semana, pensem em 5 ou 10 sessões de treino, se for jornada dupla, dentro dessa zona de produção. Quando ele vai ter ressíntese completa de glicogênio muscular e hepático? E na medida em que a ressíntese for diminuída, essa produção vai ficar diminuída. Vai parecer que o atleta está perdendo a capacidade de produzir potência, mas não é isso. Vamos falar mais sobre isso aqui na sequência. Dentro desse cenário do treinamento complementar, eu estou falando de ação de 2 segundos, 3 segundos, às vezes 1,5 segundos, dependendo da velocidade, e esses níveis de produção de lactato. E com uma inflexão de glicemia. Às vezes eu tenho aqui, nesse cenário, uma produção de basal de 2 milimol de lactato, de 1,5 para 24 milimol, uma glicemia de 100, 110, cair para 70, instantaneamente, devido à capacidade do atleta de recrutamento muscular. Então, esse monitoramento me favorece para eu ter controle na distribuição das cargas. Enxergar de fato o que eu devo fazer. E enxergar é o quê? Saber qual é o mecanismo de fadiga que está instalado. Porque eu posso ter um mecanismo de fadiga por falha nos recrutamentos, eu exigir tanto da parte central, que eu vou ter começa a ter falha na capacidade central de recrutamento muscular. Eu posso ter uma falha de integração de vias energéticas se eu não estou cuidando, se eu estou imaginando que é alático e está sendo super glicolítico. Se o aeróbio, eu cuido do aeróbio, mas não penso no glicogênio muscular, não penso, enfim, essa confusão de vias. Eu também tenho falha em função da acidose induzida, então a contração muscular pode ficar comprometida, inclusive por falta de energia, para um reposicionamento para uma nova contração ótima, ter falha de falta de ATP mesmo. Eu posso ter falha do metabolismo, eu posso ter falha por conta de eletrólitos, eu posso ter falha por conta dessas contrações vigorosas exigirem, demandarem muito mais do corpo do atleta do que contrações com menos recrutamento e menos produção. E aqui, a falha de ressíntese de energia, se eu estou na via ATP, enxergar qual é essa janela de ressíntese de ATP desse atleta, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, não sei. O fato é que isso é muito individual e quanto maior a produção de potência, mais tempo ele demora para esse turnover de energia. E se eu estou na via glicolítica? Quanto tempo ele demora para a ressíntese desse glicogênio muscular e hepático para ter produções de novo? Porque eu estou pensando em fazer um treinamento que, por exemplo, seja adaptação de resistência dentro de uma zona de acidose induzida ótima com produções altas e ele não atinge essa produção porque a janela de recuperação para a ressíntese não está feita.
não é a parte muscular, é a parte energética. E, obviamente, a fadiga, de uma forma geral, vai ficar sabotando o tempo inteiro se a gente não cuida. Faço até uma brincadeira aqui, né? Coloco fotos de janelas aqui. Essas janelas de recuperação são fundamentais para eu distribuir essas cargas de treino. E tenho que considerar onde esse atleta está. Do período, momento, bloco, microciclo, não sei qual é o nome, independe. Como que essa energia está sendo trabalhada e se existem ainda alguns gatilhos ali de suplementação, de nutrição, que dentro dessas produções super altas que esses atletas têm, tendem a ser demandados em função do aumento de estresse oxidativo. Um dos clássicos disso é a anemia induzida pelo exercício. Esses atletas, eles produzem tanta potência, aumenta tantos níveis de estresse oxidativo, que costuma oxidar o ferro, que é normal de ter uma perda, mas ele não tem recaptação desse ferro que está oxidado, ele vai ser excretado. Então, ele começa a ter perda de ferro sérico e começa a ter diminuição da capacidade de transporte de oxigênio. Para o treinamento, especificamente, não vai ter tanto problema, mas para os momentos de recuperação vai ter muito problema, porque as janelas de recuperação tendem a ficar maiores por conta dessa deficiência do transporte de oxigênio, induzido por treinamentos de alta produção de potência. Outro ponto super importante é saber se a recuperação está adequada no que diz respeito a processos inflamatórios, desgaste da musculatura. Essas sessões de treino de altas produções induzem acidose e induzem também processos inflamatórios. Nada de novo com relação a isso. Mas para eu ter fibra muscular produzindo potência alta de novo, além do combustível, eu preciso ter o menor impacto de desgaste de processo inflamatório. Porque se as fibras inflamadas se mantêm durante um tempo, o recrutamento fica menor. Se o recrutamento fica menor, a produção fica menor. E isso feito repetidas vezes, deixa de ser agudo e passa a ser crônica. E é cronicamente uma adaptação submáxima, perda de performance. Dentro dessa janela de recuperação, a gente começa a pensar em quais são as reais necessidades para eu controlar esse treinamento, para eu enxergar dentro de um microciclo janelas ótimas de recuperação. Eu me recordo quando comecei a trabalhar aqui com os atletas lá do Silva, do professor Felipe, as nossas discussões passavam muito por isso, porque é muito individual, né? Então, alguns dos atletas demandavam mais tempo de recuperação, outros menos tempo, e a gente tem que atender a isso de uma maneira integrada. A gente não pode prever isso. Isso depende das próprias sessões de treino. Isso começa a gerar uma necessidade de um controle da periodização mais assertiva no dia a dia, não com muita antecipação de previsão de tipos de treinamentos. Porque as dúvidas vão acontecer e elas vão ser diretamente proporcionais à capacidade de produção e à demanda fisiológica que esse treinamento está gerando para esse atleta. Temos um outro exemplo aqui, dessa vez para ilustrar a energia para vocês. Observem. Eu tenho aqui em laranja a produção de energia, monitorando a glicemia desse atleta, né, a linha de energia dele, e aqui em azul o lactato sanguíneo. Então, o basal aqui, o repouso, o aquecimento, ó, já vem para uma zona mais alta. O primeiro tiro de 150 mais 200, olha para onde já foi esse lactato, olha para onde foi a energia. E aí a gente abre uma janela de recuperação e olha bem o que acontece. Continua com a energia baixa e ainda estou aumentando a produção. Extremamente glicolítico, extremamente ácido, extremamente acidose induzida. Muitos íons de hidrogênio, dificultando a contração muscular. E aí eu faço outro tiro. Aí a glicemia aumenta.
Ah, suplementou esse camarada aqui no meio do caminho? Não. Aqui eu tenho ação de hormônios contrarreguladores. Eu tenho catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, glucagon, exigindo que o fígado disponibilize energia para ele suportar. Aqui abre uma nova reflexão para nós. Se esse tipo de treinamento é descontrolado, eu acabo gerando uma sobrecarga hepática e aumenta a possibilidade de lesões teciduais, junto com a lesão muscular, lesões teciduais, para manter esse nível de produção de lactato, de energia e suportar um treinamento de resistência. Mas chama a atenção de todos. Isso aqui, ó, é o que ele produz na prova. Então, invariavelmente, ele vai ter que estar nesse caminho aqui no treinamento, porque senão na prova dele, ele não vai suportar. E aí a gente volta àquela velha história dos treinamentos de tolerância, né? Mas o treinamento de tolerância precisa ser, de fato, tolerar a acidose induzida pela carga competitiva. Não passar do limiar, que tende a estar aqui em 6, 7. Ele precisa vir para essa zona que ele vai estar exposto na competição. É isso aqui que o corpo dele tem que aprender a tolerar. Não somente os limiares. De novo, carga competitiva, né? Na nossa discussão. De novo, carga competitiva. E aí, talvez essa seja a coisa que vai mais provocar todo mundo, professor Felipe. Que existe um ponto ótimo do metabolismo para que os atletas produzam a melhor velocidade. E aí a gente começa a mapear no aquecimento onde está essa zona de lactacidemia dele, que ele tem uma maior capacidade de produção de velocidade, de potência. Aí a gente define, inclusive, qual é o aquecimento específico para que ele vá para essa zona na hora da prova dele. Porque senão, acontece uma coisa que tenho certeza que todos nós aqui estamos enjoados de ouvir. Meu segundo, meu terceiro tiro é sempre melhor que o primeiro. Aí sai da competição e fala, se eu tivesse como dar outro tiro, ia ser melhor. Ia ser melhor. Por que ia ser melhor? Porque ia gerar mais energia para o tiro ser melhor. Então, se a gente já sabe qual é essa zona de energia, a gente já coloca esse atleta nessa zona de energia, onde ele produz a melhor velocidade e que ele seja capaz de, já no primeiro tiro, dar o melhor tiro dele. Mas, de novo, eu tenho que ter a integração do metabolismo que vai ser usado pela carga competitiva com a ação muscular, carga externa que ele vai produzir. Quando as janelas de recuperação não estão bem cuidadas, eu tenho uma tendência a ter esse comportamento de glicemia aqui, ó, sempre baixo, com cargas muito baixas. Aqui é um teste de limiar, ó, um teste clássico de limiar. Repouso, VO2 máximo, limiar 1, máxima fase estável, limiar 2, acima do limiar, velocidade crítica. E a glicemia aqui, ó. Isso aqui acontece porque tem uma dieta que não está suportando as demandas do treinamento. Isso vai acontecer o quê? Uma sobrecarga metabólica para que o fígado fique o tempo inteiro a partir da ação de hormônios contrarreguladores, empurrando essa glicemia dele para cima. Porque ele não tem mais glicogênio para ficar mantendo. Aí tem dois problemas que podem estar acontecendo. Ou a janela de recuperação entre os treinamentos não está ótima, ou a dieta não está adequada para ele. Se isso aqui acontece com os nossos velocistas, temos um segundo problema muito grande. Está mais para frente aqui do slide, que é um aumento de um metabólito que chama amônia. Esse metabólito amônia, o primeiro efeito dele é central, e ele vai cortar a capacidade ótima de coordenação desse atleta. Pergunta aos treinadores aí de velocista, existe alguma possibilidade de produzir velocidade sem coordenação? Zero. Então, eu posso ter um problema de coordenação induzido por dieta ou por janela de treinamento que está ruim, acumulando amônia, sabotando a parte central e, cronicamente, é como se eu estivesse treinando meu atleta para ele ficar cada vez pior. Mas com Jesus no coração, querendo que ele fique melhor, né? Claro, sempre. Dentro dessas linhas de produções, trago aqui para vocês uma curiosidade, que é muito comum também, que são as isometrias, né? Os exercícios complementares, principalmente na sala de força, com isometria.
Então, observem aí, perdão, um squat de 10 segundos. Aliás, vamos aqui do começo ao fim. De 5 segundos, com intervalos sempre completos, 8 segundos, 10 segundos. Quando eu chego em 12 segundos de isometria, olha onde já está a produção de lactato. Quando eu chego em 15 segundos, olha onde já está. Então, às vezes, eu estou com um treinamento que, teoricamente, é regenerativo, é só para equilíbrio muscular, trazendo de novo o atleta para uma via glicolítica. E quanto isso aqui vai aumentar? Quanto maior for a capacidade dele de recrutamento, mais cedo em isometrias pequenas ele vai produzir muito. E qualquer input de comando dele para recrutamento, ele já vai recrutar e produzir muita coisa. Isso é um efeito do próprio treinamento. Aqui, para vocês, o efeito de estoque de glicogênio não ótimo na janela de recuperação. Observem aqui, um treino. Os dois treinos, tiros de 30 metros, ok? Média de ação, 3,8 segundos. Então, aqui na esquerda, eu tenho um dia com 19 milimol produzido, 20 milimol produzido. O tiro do meio aqui, caiu a produção de lactato? Não. Ele só usou esse lactato aqui produzido como energia. No próximo, ele voltou a acumular. Aí, depois, no outro dia, eu tenho o mesmo treinamento e as produções muito mais baixas, Por quê? Não tinha estoque de glicogênio. E esse aqui, eu tenho o prazer de dizer para vocês que o professor Felipe acompanhou ao vivo. Esse aqui ele estava acompanhando do lado da pista. Foi o dia que você veio aqui nos visitar. O treino de 30 metros, que foi completamente diferente do treino de 30 metros de 3 dias atrás, porque tinha uma falha aqui na nutrição entre os treinamentos e a produção não fica ótima. O mesmo estímulo não joga para o metabolismo que deveria estar jogando. E aí eu fico achando que o treino é igual, mas não é igual. Porque aqui eu tenho um metabolismo predominante, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho uma acidose induzida, aqui eu tenho outra acidose induzida. Se eu olhar só para a metragem e só para o tempo, fica tudo muito parecido. Mas o recrutamento muscular e a produção do metabólito que vai gerar um input da carga competitiva não está alinhada, porque eu tenho estoque de glicogênio mais baixo. Qual é a contramedida disso? Ajustar a janela de recuperação para que um novo treino desse aconteça com um cenário ótimo. Eu gosto de brincar, que esse é uma brincadeira minha, isso aqui, pessoal, é um mecanismo de fadiga combustível, né? Não tem estoque de glicogênio, não tem combustível, não vai produzir os melhores treinos. Então, se você projetou para esse dia um treinamento de resistência, de tolerância, de produção, não vai acontecer. E com um agravante, tende a aumentar a concentração de amônia e sabotar. Aqui na tela para vocês, o resultado de um treino induzindo a acidose. Para quem não está acostumado com esses números, qualquer coisa perto de 50 é legal de amônia. Quanto maior, pior. Acima de 150 já é bastante ácido. 200, o camarada já virou um limão. Olha o que vira um treino de indução de acidose. 262. Por que eu trago isso na tela para vocês? Esse momento aqui não é um momento para eu pensar em treinos de coordenação, treino de velocidade, treino de bloco. Por quê? Porque essa quantidade de amônia aqui vai sabotar o comando central. E sem esse comando central, esse atleta não vai conseguir adaptações ótimas. Poxa, Elvio, mas eu não consigo pegar amônia o tempo inteiro. Isso é uma discussão para um outro momento. Hoje a gente está discutindo as possibilidades de uso dos biomarcadores para o atletismo em especial, né? Então, é saber reconhecer que a amônia é um sabotador de recrutamento, disparo de unidades motoras, de coordenação e, portanto, de velocidade. Aqui um exemplo de vida real para vocês, em 3 semanas de treinamento, o que acontece com o ferro sérico desse atleta quando eu vou induzir na acidose e estresse oxidativo. Ele vai caindo cada vez mais. Então, eu preciso, de fato, ter uma integração com a nutrição para cuidar dessa reposição aqui. Se a alimentação não cuida, tem que suplementar. Porque senão, cada vez mais esse atleta vai demandando mais tempo de recuperação.
Aqui, um exemplo de janelas ótimas de recuperação com lesão tecidual, aqui a C-capa, né? C-capa para nós lá no Brasil, C-capa aqui. Proteína C reativa, ultrassensível e proteína C reativa quantitativa. Isso são marcadores, proteínas de fase aguda, marcadores de inflamação. Então, observem aqui, até 96 horas depois, esse atleta ainda não tinha voltado para o basal de uma sessão de sprints de 150 metros. Aqui tem as produções de lactato durante esse teste. Bloco 1, 18 milimol. Bloco 2, 21 de teto, né? Bloco 3, 22 milimol. Aqui eu tenho os tempos produzidos. E aqui a inflamação sendo gerada 24 horas, lesão tecidual, inflamação, 72 horas, 96 horas. Aqui embaixo na esquerda, eu tenho a análise disso em fragmentação do DNA, analisando o impacto desse treinamento de alta produção com o ensaio do cometa para medir a fragmentação do DNA. E aí a gente tem essa representação gráfica aqui, né? São fotos reais, eles são ensaio do cometa porque fica o DNA fragmentado, fica dessa forma. O DNA, quando está íntegro, fica aqui, ó, como essa bolinha aqui, sem o rabinho do cometa aqui, né? Então é isso que a gente mede para, de fase aguda, enxergar o desgaste, o impacto do treinamento e a janela de recuperação. Aqui, graficamente, o que aconteceu, né? Pré-treino, inflamação, 24 horas depois, 72 horas depois, 96 horas depois. A mesma coisa na lesão tecidual, um desenho bem parecido da C-capa, alinhado aqui com a inflamação. E a fragmentação do DNA da mesma forma, pré-treino, pós-treino. Uma fragmentação bastante representativa, medindo o impacto do desgaste desse treinamento. Tudo isso aqui leva a gente a pensar o seguinte: quando eu falo de janela de recuperação, eu falo inclusive do treinamento invisível, né? Esse atleta anda muito, trabalha, está dormindo direito, não está dormindo direito, está comendo direito, não está comendo direito, está estressado, tem algum problema psicológico. O famoso treinamento invisível, que é o conceito atual de 24/7. O monitoramento de atletas de alta performance é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho que enxergar o que o treinamento invisível está tomando desse atleta. Ele estuda, ele vai para a faculdade a pé, ele volta da faculdade, ele trabalha em pé o dia inteiro, enfim, trabalha sentado. É o que acontece fora do meu período de treinamento que está sabotando a recuperação dele. Eu tenho que enxergar isso. E a maioria das vezes isso aqui é um problema grave, que corrompe a janela ótima de recuperação e a performance tende a ficar submáxima, 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 cronicamente vai ficar submáxima. A gente usa os equipamentos portáteis para esses biomarcadores, né? A gente tenta enxergar a carga competitiva durante a sessão de treino, né? Não é muito factível eu ficar levando isso para o laboratório para ter alguns dias depois o resultado. Então, a gente tenta, dentro do possível, enxergar o tempo inteiro o que está acontecendo ao vivo. Temos já consolidado pela literatura pacotes aí, ou painéis de biomarcadores que indicam cada cenário. Então, eu tenho painéis de nutrição, painéis de status de hidratação, de lesão tecidual, de risco ou lesões, de inflamação. Eu tenho painéis já consolidados pela literatura. Eu só preciso ajustar isso à minha rotina de treinamento e distribuir as cargas de treino de maneira a maximizar a performance todas as sessões de treino. Classicamente, a gente tem divisões na literatura aí de marcadores de fadiga e estresse crônico, né, relação testosterona e cortisol, marcadores de overtraining, antigamente, né, hoje em dia a gente já tem conceitos de overreaching funcional e overreaching não funcional. Então, essas indicações mais antigas acabaram migrando para essas novas possibilidades de marcadores de estresse oxidativo, né, que a gente mede a produção de radicais livres.
e que já é sabido que quanto maior a intensidade do treino, maior a produção de radicais livres. E os marcadores de processos inflamatórios, além da série branca, né, as proteínas de fase aguda e as interleucinas, para quem tem mais recursos para monitorar de uma maneira mais profunda, né? O objetivo disso tudo é ajustar a carga interna com a carga externa. Eu tenho que saber para que velocidade, para que potência, o custo fisiológico disso. Eu tenho que ter olho para qual é o tamanho do desgaste dessa máquina para produzir coisas ótimas. Porque aí eu vou ajustar as cargas de treino. O final da história é sempre isso, né? Estímulo, fadiga, recuperação, supercompensação. O treinamento invisível sabota bem aqui, ó. Essa recuperação não é adequada. A carga de treino descontrolada no que diz respeito a metabolismo sabota aqui, ó. Eu não sei qual é o mecanismo de fadiga que está instalado. Eu tenho uma tendência a achar que sempre o mecanismo de fadiga é muscular, e não é. Às vezes é energético, às vezes é fadiga central. Essa fadiga central vai passar assim despercebida como uma hipertensão. Salvo engano, se eu estou monitorando e enxergando a acidose induzida pelo treinamento e a capacidade de recrutamento desse atleta. Capacidade de recrutamento diminuída pode ser central, pode ser energética, pode ser periférica. Periférica eu vou medir lesão tecidual. Energética eu vou medir combustível. Central eu vou medir metabólicos que estão sabotando a parte central. Ou testes de coordenação para saber se esse atleta está com coordenação comprometida em função da fadiga central. De novo, processos inflamatórios, né? É fundamental enxergar quantas anda esse processo inflamatório. O atletismo, invariavelmente, é um produtor de processos inflamatórios pelas cargas de treino. E a gente tem que controlar para enxergar essas cargas ótimas e enxergar esse turnover aí entre indução e reparo. Remodelamento tecidual, controle do impacto fisiológico das cargas de treino e melhor distribuição dessas cargas de treino a partir da magnitude dos processos inflamatórios induzidos, né? Esses processos inflamatórios vão gerar inputs importantes em vários marcadores. Mas a gente pode aqui, por exemplo, enxergar a partir de um hemograma, sem eu ter que olhar para interleucinas, para TNF-alfa, para interleucina 6, interleucina 10, enfim, que não são coisas muito fáceis, mas eu enxergar pela célula branca de um hemograma uma indução de processo inflamatório. Saber se tem neutrófilos ali, se tem queda no leucograma, se tem impulsos importantes da série branca para cuidar dessa inflamação, já me dá uma luz muito importante. Se eu consigo enxergar a proteína C reativa, ótimo. É uma proteína de fase aguda super boa para monitorar. Se eu consigo medir estresse oxidativo para ver óxido nítrico, perfeito. Vamos seguindo. E se eu consigo aprofundar ainda mais, o meu monitoramento vai ficando cada vez mais facilitado. Mas o que eu venho buscando na minha carreira e com vários amigos, né? Enxergar os marcadores mais importantes, mais complexos, relacionados com os mais simples, para que na ponta a gente possa, a partir de marcadores mais simples, enxergar coisas que apontam para o mesmo lugar que os mais complexos apontam. E, obviamente, a gente vai ter mais dificuldade. Esse estresse oxidativo que eu tanto falo, trouxe aqui para vocês algumas referências, mas ele é principalmente em função dessa perda de força. Na medida em que o estresse oxidativo aumenta, a partir de um certo ponto, eu tenho queda de força. Assim como a fadiga central, a queda de força vai impactar na perda de velocidade, na perda de potência, e um treinamento de forma crônica que vai levar esse atleta a ser submáximo, nunca vai estar no máximo dele. Então, controlar os níveis de estresse oxidativo me favorecem, inclusive, para distribuir as cargas do treinamento de força. Saber se, de fato, eu estou gerando as adaptações desejadas. E aí eu trouxe aqui algumas referências, né, para ficar com vocês, para vocês pesquisarem. E também do processo de
controle da magnitude da inflamação e adaptação. A partir de um hemograma, eu consigo ter ideias bastante boas disso. Começo a evitar risco de lesão, porque a musculatura que está inflamada, além de não produzir energia, ela não tem contração ótima para proteger as articulações. Principalmente no atletismo, tem ações excêntricas importantes aí, né, na pista o tempo inteiro. E dependendo de como está esse meu controle, eu posso, com as cargas de treino acumuladas, provocar lesões aí que não são desejadas por ninguém. Dito tudo isso, a gente chega na famosa periodização de treinamento, né? Então, tudo isso que estou falando até agora é a distribuição de cargas de treino a partir dos biomarcadores. Na minha linha de trabalho, que já vem há algum tempo, principalmente com o professor Arilson Silva, da natação, nós começamos a enxergar essa modelagem de periodização de uma forma diferente. E começamos a enxergar essa modelagem de periodização adimensional, ou seja, eu não tenho o tamanho da intensidade que eu vou trabalhar e também não sei quanto tempo eu vou trabalhar cada capacidade biomotora. Ela é adimensional, porque o que me diz quanto eu vou fazer de força, quanto eu vou fazer de resistência, quanto eu vou fazer de transição, quanto eu vou fazer de potência? Exatamente o preço fisiológico que esse atleta está pagando por produzir aquilo e a melhor adaptação de performance. A linha mestre da nossa modelagem de periodização é a performance. Então, é a carga competitiva todo dia com o atleta. Todos os treinamentos considerando uma carga competitiva. No que diz respeito à produção e no que diz respeito a desgaste fisiológico. Então, essa modelagem é fruto aí de alguns anos nossos de trabalho. A gente aplica isso nos atletas que a gente trabalha, obviamente, e batizamos ela de bioflexível porque é exatamente biomonitorada o tempo inteiro para saber quais são os inputs que a gente vai dar. Quem tiver super curioso para saber mais sobre ela, trago para vocês aqui um fórum. Professor Felipe, tomei a liberdade de colocar aqui um QR Code para quem quiser saber sobre a periodização bioflexível. Temos coisas gratuitas e coisas pagas a partir desse caminho aí. Ok? Eu acho que eu extrapolei o tempo um pouquinho, mas foi um pouquinho só, né? Era 50 minutos, eu fiz 53 e alguma coisa. Deixo aqui meus contatos e fico aqui agora para as nossas perguntas aí, conversa. Ok. Filipe. Sim. Estou em linha. Elvio, muito obrigado pela sua apresentação. Quero agradecer a sua apresentação. É óbvio que eu tenho discutido com Elvio muitas dessas questões já a longa data. Aliás, nós temos estado a fazer alterações na nossa periodização com base nisso, de modo a identificar momentos ótimos, e o grande problema realmente são estas janelas, encontrar essas janelas para cada um dos atletas, o que tem grandes implicações, principalmente na condução do plano de treino. Bom, no entanto, nós não temos muitas questões. Está a ouvir mal, Filipe. Para já, nós não temos muitas questões, não sei se me ouvem bem. Sim, tenho aqui 2 ou 3 questões que poderia passar a colocar. Como são poucas, eu acho que passava a dar a palavra a quem as fez. Pensei que houvessem muitas e aí seria mais complicado fazer a gestão, mas neste caso eu prefiro que sejam as próprias pessoas a fazê-lo e passava então a palavra ao João Abrantes. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Elvio. Em primeiro lugar, os parabéns pela excelente comunicação que fez. Eu tinha posto ali na questão, um bocadinho em termos de brincadeira, também quando é que quer vir trabalhar connosco aqui para Portugal e ensinar-nos aqui a utilizar bem os biomarcadores e as fases de recuperação. E a minha pergunta mais concreta era, em termos de 2 tipos de treino que nós usamos muito na velocidade, que é o trabalho de velocidade,
saídas de blocos, aceleração, velocidade máxima e também o trabalho de força na base da potência, qual é que acha que é o tempo de recuperação comum, porque já se percebeu que isto varia muito de atleta para atleta, mas o tempo de recuperação comum para podermos voltar a fazer outro tipo de trabalho idêntico? Obrigado aí pela pergunta, uma excelente pergunta. O que eu tenho visto, sim, existe de fato uma grande variação. Eu já encontrei intervalos mínimos aí de 4 minutos e máximos de 12 minutos. E aí tem 2 caminhos que eu sempre indico para cuidar disso. Primeira coisa é quebrar o paradigma de que o lactato vai sabotar o próximo tiro. Não vai. Se esse atleta estiver bem treinado no que diz respeito a recrutamento muscular e nível de força, um treino de bloco ele vai para 20, 25 milimol de lactato com 30 metros. E esse lactato não vai ser removido e nem vale a pena induzir a remoção, porque isso é energia para ele. E na prova dele, ele vai estar nisso logo no primeiro trecho da prova. Então, se você remove isso dele e coloca ele a repetir sempre com lactato baixo, você está afastando ele cada vez mais da carga competitiva que ele vai estar exposto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, entre os tiros, a carga, o intervalo ótimo, precisa preservar 2 coisas. A capacidade dele de comando central, então, alguns indicadores de coordenação ali são bons para retomar um novo tiro, e a glicemia, porque pode ser que esse atleta, como eu compartilhei com vocês aqui, ele está com uma linha de glicemia ótima, mas por algum motivo nesse dia a adrenalina mais alta, a descarga maior, tende a jogar isso para cima e depois vai rebotar para baixo. E aí ele vai ter, sei lá, ele saiu de 3 milimol de lactato para 20, saiu de 100 de glicemia para 70. Quando você for retomar um novo tiro, ele vai estar com sensação de desconforto pela baixa energética. É aquele teto preto, aquela visão turva, mas porque caiu a glicemia, não porque o lactato subiu. Então, às vezes, monitorar a glicemia ali te favorece para abrir um pouquinho mais, porque o corpo dele vai cuidar para que isso volte. Aí, a hora que voltar, ele está pronto para um novo tiro, porque você tira no mecanismo de fadiga energia daquele momento e mantém o comando central e mantém o lactato alto para ele produzir energia ainda mais. Elvio, eu penso que a questão do João Abrantes também tinha a ver entre sessões, ou não? Entre sessões também, sim, as 2 coisas. Entre o quê? Eu não entendi, perdão. Entre sessões. Eu faço um treino de velocidade na segunda-feira. Ok. Quando é que acha que eu poderei voltar a fazer? Então, eu compartilhei com vocês aqui um spoiler que o Paulo André, 96 horas, ele está com 150 metros de treino. Então, o que a gente faz? Cuida dessas janelas ótimas para que isso aconteça. Eu não vi ainda, até hoje, produtores de potência que se recuperem mais rápido do que 48 para 72 horas. Porque o glicogênio muscular precisa ser ressintetizado, porque ele vai gastar glicogênio, porque ele está produzindo muito, está quebrando. E a contração é tão vigorosa, é tão forte deles, que produz lesão tecidual importante. Então, para além do controle de glicemia e da amônia, do controle da dieta, a lesão tecidual também é importante. Então, usar as enzimas hepáticas para esse controle é legal, a AST, a ALT, gama-GT, junto com a secapa, para te dar a volta disso. E, professor, se puder pegar a inflamação, é o melhor. Porque ele só vai voltar a ter produção ótima de velocidade quando essa inflamação cair. E essa inflamação induzida pode induzir mais ou menos no dia do treinamento em função de várias coisas, em função do horário, da temperatura, do vento, do treinamento invisível. Então, se puder pegar ali o nível de inflamação, é ótimo. Mas se eu pudesse colocar uma média, né, eu odeio trabalhar com as médias, mas se eu pudesse, eu indicaria aí pelo menos 3 dias para voltar a fazer alguma coisa. Eu posso sugerir uma coisa, Elvio. Se puderes, nós podia ser um pouco dos hemogramas, como usar o hemograma para saber como é que o processo inflamatório está. Penso que é a forma mais fácil de nós, digamos, termos uma noção do que é que está a acontecer e quando é que isso está a acontecer. Julgo eu, mas tu é que és o especialista. Sim. Os marcadores sempre eles têm o risco porque são inespecíficos na sua grande maioria, né?
Então, eu preciso ter garantia de que esse atleta não está, por exemplo, com problema dentário ou com alguma lesão que está instalada ali nele e tal. Então, se isso está bem cuidado, no hemograma eu consigo ver pelos neutrófilos, pelos linfócitos, quanto que esse treino vai desorganizar ali, vai gerar de inflamação para ter, e começa a criar um banco de dados que depois eu retome esse atleta próximo do basal para ele voltar a produzir as melhores energias. Mas é inespecífico, assim como a proteína C reativa. Você pode pegar a proteína C reativa, mas ela é inespecífica. Se ele tiver um cálculo renal, por exemplo, ela vai dar mais alta e não é pelo treinamento. Então, mas penso que isso a gente cuida com o dia a dia ali, né, do treinador e atleta, as anamneses que acontecem diariamente, para saber se ele está sendo impactado por alguma outra coisa. Se não tem nenhum impacto, é olhar neutrófilos, olhar linfócitos, olhar a série branca como um todo, se ele está de fato... Porque tem uma tendência a esse treinamento antecipado e sequencialmente, gerando imunossupressão, né? Então, principalmente, infecção do trato respiratório superior começa a acontecer com mais frequência quando eu começo a antecipar os treinos de potência. Então, ele vai ficar com garganta, nariz inflamado, é muito comum. Quando eu cuido melhor dessa janela, fica menor o risco disso acontecer. E professor João Abrantes, tem uma outra coisa na sua pergunta aqui que a gente vai pensando, vai chegando um monte de coisa. De fato, quantas vezes na semana ele precisa desse treino de potência, entende? Porque se essa potência, se esse recrutamento dele aumenta demais, mas eu não cuido da resistência disso, ele começa a virar carro de arrancada. Ele vai fazer uns ótimos 30, 40 metros e vai produzir tanto que depois ele vai quebrar. Então, eu tenho na sequência ali que cuidar para que ele tenha um recrutamento ótimo, para produzir coisa boa. No primeiro trecho, cuidei da aceleração, aí eu vou cuidar do segundo trecho e vou cuidar do terceiro trecho pensando no metabolismo. Porque se eu fico muito tempo na potência, no mesmo microciclo, vamos chamar assim, tem uma tendência a gerar uma complicação maior para a resistência desse atleta. Porque observe, eu estou falando em fazer com que esse atleta produza 20, 25 milimol de lactato em 2, 3 segundos. Então, ele tem mais 2 trechos da prova com essa quantidade de lactato no sangue e uma acidose alta induzida. Então, eu tenho que ficar sempre em uma sequência ótima, assim, aumenta o recrutamento, aumenta a capacidade de produção, aumenta a capacidade dele tolerar essa produção que ele faz. Porque se eu fico só aqui, produção, 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 a hora que eu venho para cá, ele já está quebrado, ele não consegue. Já agora, eu normalmente não uso mais que 2 vezes por microciclo. Se tiver 2, já está lindo, né? 2 já é lindo. Nunca uso mais 2. Quando entro no período competitivo, considero que a prova faz uma delas e só uso mais outra porque a prova já conta. Não sei se estou a exagerar ou se estou a fazer de menos, mas... Na prova é a prova. Período competitivo é repetir a prova, é fazer prova, mais nada. A nossa linha de trabalho é da carga competitiva ser a nossa linha mestre. Então, a gente nunca está fora da carga competitiva. Não existem cargas gerais para quem quer produzir alta performance. Não existem cargas gerais. Com todo respeito a Matveev, salve Matveev, mas a gente não pode se valer de cargas gerais. Nem mais o sistema em blocos atende para esse nível de performance que a gente está sendo exigido. Tem competições todos os meses. Eu tenho o circuito de vôlei de praia, o circuito de natação, tem competição todo mês, em alto nível. E o patrocinador quer que esse atleta performe o tempo inteiro. Então, nesse sentido, é considerar a carga competitiva o tempo inteiro, mas considerando o impacto fisiológico que esse atleta sofre para produzir essa carga competitiva. Se eu pudesse resumir, assim, essas janelas entre as sessões de treino é o que tem de melhor. Ter esse atleta sempre fresh para o objetivo do dia. Se o objetivo do dia é resistência, ele tem que ter ressíntese de glicogênio muscular para trabalhar na via glicolítica. Elvio, já agora a sua opinião sobre uma questão, que é, eu com essa preocupação de colocar, principalmente os treinos de velocidade, até porque também são os que provocam mais lesões, em períodos em que o atleta possa, por um lado, estar mais imune à lesão e, por outro, aproveitar bem o treino, eu cheguei à conclusão que, a partir de certa altura da época, quando os atletas começam a estar em forma,
os microciclos típicos de 7 dias não chegam para isso. E então faço muitas vezes microciclos de 8 ou mesmo de 9 dias para conseguir fazer os tais 2 treinos. Perfeito. Não sei o que é que acha disso. A minha linha de raciocínio é assim, é o objetivo do treino. Por isso a gente chama de momento na nossa proposta. Eu não tenho que cumprir o microciclo, eu não tenho que ter 2 sessões, eu tenho que ter uma sessão ótima. A próxima é como se ela tivesse isolada, mas ela é ótima de novo. Eu não tenho a relação de interdependência de número de sessões, eu tenho relação de interdependência de performance ótima o tempo inteiro. Eu preciso que esse atleta saiba, o corpo dele entenda, que quando ele for para a prova dele, é só mais um dia, que ele está fazendo aquilo todas as vezes. Todas as sessões de treino, ele está exposto à prova dele de novo. Resistência da prova, velocidade da prova, tempo de reação da prova. Eu vou tirando os sabotadores de cargas gerais. E, obviamente, que são objetivos específicos, né? O treino de recrutamento, o treino para tempo de reação, o treino para aceleração. Eu tenho mecanismos de fadiga que eu tenho que tirar para saber se aquela sessão de treino cabe naquele dia, né? E aqui hoje eu trago uma informação para vocês no sentido de não negligencie o metabolismo. Se o senhor, o professor João Abrantes, tem o objetivo do treino de velocidade, mas ele está sabotado de mecanismo de energia, mecanismo de fadiga e energia, ele não vai produzir a menor velocidade, porque a parte central dele vai cortar. Então, eu como nunca tive possibilidades de ter esse apoio e fazer avaliações depois do treino, antes do treino, através de biomarcadores, a única coisa que eu faço é tenho aquele tapetezinho dos saltos, okay. Então faço todos os dias, no fim do aquecimento, um testezinho de 3 repetições de contra-movement jump. Okay. E conforme os resultados, decido se o treino vai ser o que estava planeado ou se tem que alterar o treino. Mas quem não tem cão, caça com gato. Perfeito, perfeito. Se não sabe escrever 60, paga com 2 cheques de 30, né? Exatamente. Passo então a dar a palavra à Eduarda Coelho, que foi a seguinte a colocar uma questão. Queria dar os parabéns ao Elvio, porque falou de um tema que eu acho que é bastante complexo, pelo menos para mim, mas acho que chegou pelo menos, acho, a alguns dos meus conhecimentos e eu acho que percebi. No entanto, tenho aqui uma dúvida. É assim, eu tenho um atleta em cadeira de rodas, cadeirante, como vocês chamam. Okay. E já recolhi dados de ácido lático dele e dados da CK. Eu gostava de saber, primeiro, se tivesse que aconselhar a um velocista, não é preciso ser cadeirante ou um atleta qualquer, e só pudesse fazer um dos testes, qual é que acha que é melhor? Porque eu sei que eles avaliam coisas diferentes, embora eu penso que deve haver alguma relação entre as duas, não é? Porque um é o ácido lático e o outro avalia os danos musculares. Percebe a minha dúvida? Há relação entre os dois e qual é que avalaria? Porque eu tenho uma amiga minha que é da fisiologia e ela diz-me que é mais importante para velocistas a CK. Eu queria saber a sua opinião. Okay. E depois tenho outra pergunta. Tá bom. Vamos lá. São 2 coisas diferentes. Primeiro, essa coisa do lactato, o ácido lático, vilão ou mocinho, né? Mocinho, amigo. Eu quero que os meus atletas produzam 30 milimolares de lactato, 50 milimolares. Eu quero que entorne pelo ouvido, assim, porque é energia, e todos nós sabemos disso. Quando a gente está lá na graduação, a gente estuda lá que eu tenho a via aeróbia, eu tenho a via glicolítica, eu tenho a via TP. A via glicolítica, também chamada de via lactato. Qual é o substrato energético dela? É o glicogênio. A quebra desse glicogênio, a glicólise ali, vai gerar lactato. Então, quanto mais eu quebrar, mais energia eu vou gerar, porque eu também sei que eu tenho uma recaptação desse lactato, que McArdle chama de lançadeira de lactato, que eu observo e mostrei para vocês aqui hoje. O atleta dá um tiro para 20 milimol de lactato, o segundo tiro cai para 10. Aí você fala, olha, ele removeu. Sim, ele removeu. Ele usou aquele lactato como energia extra para ele produzir velocidade. Então, lactato é para uma coisa ótima, sempre para uma coisa ótima. A lesão tecidual, tanto a CK, quanto a ST, quanto a LT,
até o gama-GT, que já foge um pouco, mas a lactato desidrogenase, LDH, elas têm uma relação com lesão tecidual, mas é adaptativo, né? Então, na medida em que eu controlo essas cargas de treino, os mesmos treinos vão gerando menos lesão tecidual. Então, qual você indica para um controle do velocista, né? Indico inflamação. Eu não indico nem a C-capa e nem o lactato. Eu indico ou uma proteína C reativa ou hemograma na série branca para medir a inflamação. Porque a inflamação é o sabotador maior. E ela vai sinalizar antes do desgaste muscular. Se eu pudesse colocar na linha do tempo, quando eu olho para a fragmentação do DNA, vamos pensar que o treinamento foi domingo. A fragmentação do DNA eu enxergo já no domingo o desgaste daquilo que gerou. Instantâneo. Na segunda-feira, eu meço as proteínas de fase aguda, a inflamação. Na terça-feira, a C-capa começa a estar no maior dela ali, 48 horas. Na quarta-feira, é a dor tardia, que o atleta já sabe falar, se está maior ou menor. Então, eu quero antecipar. A ideia é que eu descanse o atleta antes do corpo dele reconhecer que está cansado. Então, eu vou para a inflamação. Se eu não tenho como fazer fragmentação de DNA, que é o padrão ouro, eu vou para a inflamação. Porque controlar os níveis de inflamação, certamente eu controlo os níveis de lesão tecidual na carona. Mas deixe-me acrescentar aqui um problema. O hemograma, como eu disse há bocado, é muito sensível a infecções. Exato. Os atletas com deficiência, principalmente os de cadeira de rodas, não sei se sabe, que muitas vezes têm tipo, várias infecções, até muitas vezes do tipo urinário. Pronto. Sim. E isto já me traz um problema, porque os atletas que eu treino raramente estão sem esse problema. Mas eu te trago a solução, minha amiga. Então diga lá qual é a solução. Sempre nós determinamos o baseline do atleta. Ah, ok. O baseline é a minha referência, não são as referências laboratoriais. É a individualização do treinamento. Então, eu tenho o baseline de lesão tecidual, eu tenho o baseline de inflamação, e eu tenho esse baseline para cada momento de treinamento. Eu tenho o baseline da pré-temporada, eu tenho o baseline do momento de força, eu tenho o baseline da resistência, eu tenho o baseline da potência, eu tenho o baseline da competição. E aí eu vou aumentando esse banco de dados e eu começo a saber tudo o que acontece com esse atleta. É individual, é 100% individual. Ok, já percebi. A propósito, eu já monitorei alguns cadeirantes lá no Brasil e, assim, muito igual aos não cadeirantes. Convencional e paralímpico estão juntos ali, ó. Produções ótimas. E a coisa, a mágica acontece, é muito legal. Mas agora deixe-me fazer outra questão, porque pronto, teve a falar tudo, mas é mais para os atletas, como eu chamo, regulares. Um atleta cadeirante, isto é outra discussão, há pouca investigação nesta área, embora já comece a haver, felizmente, alguns artigos sobre concentrações de ácido lático, isso, pronto, eu penso que eles acumulam menos ácido lático devido a terem menos massa muscular envolvida no exercício, porque eles praticamente não têm pernas, não é? Não têm massa muscular nas pernas. Que implicações, não é? Em termos de treino, a minha dúvida é sempre, será que eles podem treinar mais ou não? Ou também tem a ver com esse baseline, lá está. Então. É a minha dúvida, porque eu fico sempre na dúvida, porque não há artigos científicos sobre treino para estes atletas, não há quase nada. Teve uma vez que eu liguei do Brasil para o professor Felipe, desesperado, falei, professor Felipe, acabei de pegar uma cadeirante aqui, deu 16 milimol de lactato em 2 repetições num puxador costas. E aí, todo mundo louco, os treinadores do lado, falam, como ele é capaz de produzir isso? O corpo vai adaptando de alguma maneira a produzir coisas boas, entendeu? Obviamente, um cadeirante, ele nunca vai produzir a mesma coisa que um que tem recrutamento de musculatura de quadríceps, né? Um convencional, que a gente chamou no Brasil, os regulares, né? Que você falou. Mas ele produz coisas interessantes, assim. E é um erro crasso comparar intergrupos, né? Não tem essa comparação. Os biomarcadores... E depois não há outro problema, é que nas várias categorias dentro da deficiência, não é? Sabe que há categorias, classes. Sim. Estes valores também são diferentes. São diferentes. Isto complica um bocado o sistema todo. Exato. Para eles não há estas regras. Atualmente eu trabalho com um deficiente visual, se não me falha a memória, é T12 ou S12 a categoria. Sim, T12. T12. Ele tem 5% de visão.
E a produção dele está nesse nível aqui, ó, 20 milimol, mas ele tem menos comprometimento da parte muscular, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Agora, da natação, os mais altos que eu peguei, cheguei em níveis de 16, 15 milimol, mas aí cadeirantes, natação só superiores. Inclusive tetraplégicos, mas tetraparesia, que tem algum tipo de movimento. Sim. Produzem esses níveis aí. Mas quanto? Mais ou menos quanto? 15, 14, nessa faixa. Sim. Que é bem legal. Que é sim. É bem legal. Eu teria que fazer para produzir isso. Porque assim, o que eu faço em termos de treino, só para terminar, é que eu tenho o padrão do que eu fazia, sabia os treinos que eu fazia, que eu fui corredora de 400 também, e ele faz 100 e 200, claro que não faz distâncias tão longas, e faço com ele agora. Eu fico sempre na dúvida se estou a fazer bem ou mal, mas pronto. Mas eu estive na Suíça a treinar com os melhores do mundo e eles também treinavam assim, isto deixou-me um bocadinho tranquila. Legal. Mas pronto, tá, obrigada. Agora, fique atenta com uma coisa, assim, se a janela de recuperação não estiver boa, mesmo que você monitore pela produção, ele vai produzir pouco, mas porque ele ainda não estocou o glicogênio. E aí, se tiver um monitoramento nesse dia, vai falar, ele produz pouco. Se isso estivesse sendo uma amostra para um artigo científico, ia subdimensionar a capacidade dele de produção. Mas porque a fadiga que está instalada ali é ressíntese de glicogênio muscular. Porque, é assim, ele em termos de alimentação, ele come muito pouco porque tem um estômago muito pequeno. Opa, percebe? Então. E depois não tolera suplementação. Porque sente-se mal com a suplementação. É muito difícil, mas eu fiquei com o seu contacto aqui, já tirei do e-mail, pode ser que ainda lhe mande um e-mail, porque realmente não tenho muita gente com quem discutir estas coisas. Por favor, vai ser um prazer. São preocupações. Tá, obrigada. Bom, Elvio, a seguir ia só aqui questionar, Terezinha pergunta se vai ser disponibilizada alguma documentação, não sei se vai... eu posso mandar todo esse material, claro. Manda o material, então, os artigos. Depois disponibilizamos o material no site da ATAP. Também pergunta a seguir o Domingos Fernandes se o vídeo vai ser disponibilizado, sim, ou no nosso site ou no nosso canal de YouTube, e ficará lá disponível o vídeo. Entretanto, antes de passar ao próximo, e indo às questões iniciais que o João Abrantes colocou, queria fazer uma pergunta que é, considerando essas janelas essencialmente na parte da recuperação, entre treinos onde há uma predominância da fonte energética glicolítica bastante exacerbada, se eu fizer um forte treino à segunda-feira de velocidade com grande desgaste glicolítico, quando é que posso fazer a seguir um treino de força? Uau, excelente pergunta. É inverter isso aí. Se eu não inverter isso aí, eu vou sabotar a semana inteira de treino para recrutamento e força. Eu preciso necessariamente começar da via ATP para ir para a via glicolítica. Então, já vimos que mesmo no treino de força há elevadas... E aí eu abro a janela de recuperação dentro do treino, né? Produz muito, recupera, produz muito. É treino longo de intervalo, mas de ação muscular pequena. Então, eu estou falando de fazer 1, 2 repetições e descansar 5, 10 minutos. Estou falando de fazer 2, 3 exercícios dentro de uma sessão de treino. E aí, da segunda-feira, pensando numa semana comum, né? Para a sexta, para o sábado, eu vou metabolizando a semana. Eu vou saindo do neural para o metabólico. Exato. Se eu começo no metabólico, eu saboto a semana inteira, porque não dá prazo para recuperação. Ok. E essas vão ter implicação no treino seguinte, por caso contrário, a ativação baixa significativamente. Exatamente. A espera de um resultado e o rendimento que o atleta tem no treino não tem nada a ver com aquilo que estamos à espera. Portanto, está completamente sabotado. Aliás, essa é a grande questão que logo no início foi apresentada, da questão do Paulo André, que faz o treino de força, fez o mesmo treino da semana anterior e depois, naquela altura, as ativações estavam muito baixas. Foi o mesmo que aconteceu e que nós também discutimos com o caso do Ivo na altura, né? Estava a fazer força máxima, os níveis de força máxima estavam muito elevados, mas a ativação estava baixa. Exatamente.
É porque acaba que o efeito disso é separar a ação muscular do metabolismo. Sim. A gente precisa ter um alinhamento do metabolismo com a produção de recrutamento muscular para produzir energia. Se um ficou para baixo, tá. Já agora, se me permitem, a grande discussão que nós temos tido é juntar a parte mecânica à parte, digamos, fisiológica. Porque muitas vezes nós, em biomecânica, estamos a olhar para umas coisas, o fisiologista está a olhar para outras. E agora, o cruzamento da biomecânica e da fisiologia, acho que é aí onde está o segredo. Essas pessoas têm que falar entre elas para, portanto, para uma melhor periodização e, sobretudo, encontrar essas janelas. Por isso é que a periodização da forma como nós a conhecíamos ou conhecemos, neste caso, ela é muito flexível. O que significa que aquilo que nós temos preparado para o microciclo pode sofrer alterações muito grandes ao longo da semana, né? Exatamente devido às janelas de recuperação de cada sessão. Exato. E o balizador disso tudo é sempre a carga competitiva. Quanto mais perto da carga competitiva o treinador conseguir levar o atleta, maior vai ser o desgaste dele, mas melhor vai ser a adaptação para ele competir melhor, obviamente. A seguir temos uma questão do Eduardo Coelho. Ele não tem possibilidade de a fazer, via pessoalmente, e portanto ele questiona o seguinte: que leitura se pode fazer de um hemograma que seja útil para aferir a carga interna imposta a um corredor de meio fundo e fundo? Várias coisas. A principal delas é verificar a imunossupressão, né? Esse meio fundo e fundo tem a tendência a ter mais imunossupressão do que os sprinters. Então, enxergar esse turnover aí de pequeno down regulation aí, retomada, é fundamental. Porque as cargas tendem a ser maiores em acidose, né, do meio fundo e fundo. Então, o hemograma cuida principalmente da imunidade desse camarada, apontando para condições ótimas. A propósito, sempre que tiver um sinalizador de queda de imunidade, vai cortar performance. Nunca o cérebro vai priorizar a performance em detrimento da vida. Então, se a imunidade está sinalizando queda e o cérebro reconheceu, ele vai cortar a performance. Ele a seguir faz outra questão, que é: como é que corredores de meio fundo e fundo, sendo atletas que usam predominantemente as suas fibras de tipo 1, que não produzem lactato, conseguem produzir valores de lactapénia de 18,5 milimoles num esforço de 800 metros à intensidade VO2 máximo? Aí é a questão do treinamento, né? O treinamento está apontando para que tipo de fibra. Aí entra a boa e velha discussão. A potência aeróbia é o predominante na prova ou é o anaeróbio? Porque quando vai para a anaeróbia, a carga competitiva é uma. Quando ele está no treinamento de potência aeróbia, é outra. Aí você vai ficar em fase estável aqui o tempo inteiro, empurrando a potência aeróbia, ok. Mas quando ele vai para a competição, ele usa fibra rápida. Ele está na via glicolítica. Aí, essa é a discussão que eu trouxe aqui provocando. A carga competitiva. Se ele produz 18, 20 milimolares na prova dele, ele tem que treinar nessa zona de acidose, porque aí ele vai melhorar a performance dele. Ele não pode treinar na via de máxima fase estável, produzindo e removendo, e esperando que depois vá suportar a acidose induzida pela carga competitiva. Finalmente... E, aliás, isso está nesse artigo que trouxe para vocês, que saiu ontem, que é uma grande confusão assim, antiga, que os pesquisadores de Harvard agora descobriram a capacidade do corpo adaptar para produzir mais energia quando o treinamento em acidose gera uma adaptação no interstício celular que antes só acontecia na via mitocondrial. Acho que vale a pena, viu, Eduardo Coelho? Super indico para você dar uma lida lá, você vai gostar desse cara. Eu, por exemplo, não dormi ontem direito, porque fiquei em love com o artigo científico. Finalmente, queria passar a palavra ao Fabiano Nogueira, que... meu conterrâneo, lá da grande Santos Dumont, lá em Minas Gerais. Está online. Fabiano? Fabiano, está online ainda?
penso que já não está. Ele aqui pede para mandar um grande abraço ao professor Hélvio. Eu, como li, achei que deveria ser ele a fazê-lo, uma vez que não estava a observar desde o Brasil, mas penso que já não deve estar, provavelmente por algum compromisso, já não está. Lá no Brasil é a hora do almoço, ele deve estar com fome. Às tantas. Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma questão? Pronto, Filipe, passa a palavra. Sim, ok, pronto. O Hélvio, desde já quero dar os parabéns, portanto, à comunicação do Hélvio. Ele vem chamar a nossa atenção para uma questão que muitas vezes passou-nos despercebida, principalmente, eu digo, no caso dos saltos, nós nunca imaginamos que em saltadores, em exercícios que são de natureza... Aproxima-te do micro, Filipe, ouve-se um bocadinho intermitente. De natureza alática se produzisse níveis tão elevados do lactato. Aliás, eu devo já agora partilhar isto convosco. Quando nós fizemos pela primeira vez essa atividade em 2018, na nossa faculdade, aqui no Porto, isso gerou bastante controvérsias. Tive discussões ou conversas com colegas do Departamento de Fisiologia que inicialmente não achavam possível algum desses valores, mas efetivamente isso acontece e a partir daí nós começamos a repensar como utilizar essas ferramentas e como melhorar o treino. Portanto, isto agora estende-se a todos. O Hélvio tem trabalhado connosco e continua a trabalhar. Temos continuamente falado sobre estas questões. Tentamos até estender isto para além aqui do Porto, aos colegas de Lisboa, aos colegas treinadores, etc. Portanto, neste momento, trouxemos o Hélvio para que ele falasse sobre estas questões, quanto mais não seja para despertar o vosso interesse. E depois, daqui para a frente, e como o próprio Hélvio já se manifestou, está disponível, digamos, em conversar connosco, falar sobre essas questões e, quem sabe, se vocês assim o entenderem, num futuro até terem algum apoio, algumas discussões com o Hélvio. Portanto, da nossa parte e aqui da ATAP, essa é a nossa primeira atividade na empresa científica, e gostaríamos, neste caso, de agradecer a todos. Se alguém tiver mais alguma questão, é a favor de colocá-la, que o Hélvio certamente poderá responder. Depois, este material ser-nos enviado e nós disponibilizaremos para todos, para cada um leia, volte a ouvir e, enfim, e discuta as questões. Não sei se há alguém... Queria passar a palavra ao João Abrantes. João Abrantes, para dares um apanhado, efetivamente, sobre as próximas ações que temos. Pode ser? Está bem. Pronto, já agora também agradecer e dar os parabéns mais uma vez ao Hélvio. Foi uma excelente ação. Principalmente abre-nos aqui assim uma área que nós não estamos muito focados e muito vocacionados para essa área. Fazemos tudo muito na base da intuição e o caminho é cada vez mais o rigor e a ciência. Pronto, e aproveito também para as pessoas, estou aqui a agradecer a vossa presença e anunciar já as próximas duas ações ainda este ano da ATAP, de formação. Nós vamos ter no dia 17 e 18 o primeiro seminário de treinadores da ATAP, em que vamos convidar 8 treinadores portugueses que fizeram melhores resultados este ano, 2 de cada setor, para falarem sobre o treino dos seus atletas. Essa ação já vai ser acreditada, esta não foi um bocadinho acima, foi organizada em tempo recorde. Também o Hélvio foi impecável porque aceitou imediatamente o desafio, mas não deu tempo para ela ser acreditada, mas a próxima, portanto 17 e 18 de outubro já vai ser acreditada. E depois, ainda sem data, mas eu penso que vai ser, não é fixa a data, mas penso que vai ser 28 e 29 de novembro, portanto no último fim de semana de novembro,
também uma ação que vai ser inédita em Portugal, que é a biomecânica no atletismo, em que nós vamos convidar uma série de técnicos, alguns deles, ou a maior parte deles, especialistas na área da biomecânica e que têm trabalhado regularmente nos últimos tempos no atletismo. Portanto, temos mais essas duas ações até ao fim do ano. Vamos as duas acreditadas e vamos promovê-las nas nossas plataformas, que é o Facebook da ATAP, o site da ATAP, e também vamos pedir à Federação para promover no site da Federação, que tem maior impacto. Pronto, posto isto, dou por terminada a sessão. Agradeço também ao Elvio a disponibilidade e a simpatia com que nos presenteia sempre a sua presença. Portanto, contamos com todos e ainda mais alguns nas próximas ações que vamos desenvolver. Boa tarde. Boa tarde, para todo e mundo obrigado. aí. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Boa tarde.